Muito boa noite, meu querido e amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família, na sua vida. Estamos aqui, pela misericórdia de Deus, mais uma vez, dando início à live da Palavra do Senhor. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Ô Elson, paz do Senhor, tudo bem? Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te conceda graça, a paz e misericórdia. Deus é fiel na sua vida. Deus é eterno, soberano e maravilhoso, né? Então saiba que Deus permanece conosco. Paz do Senhor, irmã Neuza Sabela, lá da Vila Marieta. Paz do Senhor, meu querido e amado irmão Donizete Domingos. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor conceda a misericórdia dele. E que vocês almejam no coração seja entregue a vocês pelo Espírito Santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, hoje é um dia especial. É um dia em que você preparou o coração para ouvir uma palavra de Deus nesse horário. E eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, para trazer para você algo novo, diferente da parte do Senhor. Sabe por que é novo? Porque a palavra de Deus nos renova todos os dias. Todos os momentos da nossa vida, nós somos renovados pela palavra de Deus. E ela se renova. Tanto que a palavra é clara: passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Pai do Senhor, Sheila, Deus abençoe. Como é que está o varão? Meu querido e amado irmão Diácono Alexander. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos, eu tenho a imensa satisfação de fazer um convite agora. Vamos orar? Quero orar aqui e você aí na sua casa. Tudo bem? Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para tudo sempre. Deus de graça, de paz, de maravilha, visita nesta noite, em nome de Jesus, as pessoas que estão junto conosco nesta live da tua palavra. Visita o lar e a família de cada um deles. Que o Senhor conceda graça, paz e misericórdia e sabedoria sobre eles, em nome de Jesus. Meus queridos, pega aí a palavra de Deus, pega aí a Bíblia Sagrada. Vamos meditar em alguns versículos da palavra do Senhor. Existem algumas histórias da Bíblia que muitas vezes nós nos sentimos diferentes e entendemos que Deus age de uma maneira em que nós não conseguimos jamais entender. Sabe por quê? Porque ninguém explica Deus. Não há quem na terra consiga explicar os mistérios e as maravilhas de Deus. Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos falar a respeito de um homem que era inimigo do povo de Deus. E mesmo sendo inimigo do povo de Deus, foi abençoado pelo profeta do Senhor. Foi abençoado de maneira que ele recebeu a cura e a libertação. Paz do Senhor, meu querido e amado irmão Luciano Gomide. Ô varão, como é que tá? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ô Júlia France, Deus abençoe. A paz do Senhor. Que Deus seja constante na vida de vocês, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, pega aí a palavra de Deus, a Bíblia. Abra aí no livro de 2 Reis. E vamos meditar em alguns versículos da palavra do Senhor. Para que você entenda, eu quero ler um versículo, vou fazer para você uma explanação da palavra do Senhor. Então, que Deus conceda sabedoria a nós, entendimento, graça e paz. Amém? Vamos então prestar atenção e entender. Naamã, no versículo 12, no versículo 11, para ser melhor, diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar
e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Paspar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Meu querido e amado colega, meu irmão em Cristo, Jair Pereira, Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Nós estamos aqui na meditação da palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 5, na história de Naamã, para que você entenda melhor. Mas quem era Naamã? Você sabe quem era Naamã? Vou dizer para você, Naamã era um general de outro estado. Hoje nós estamos no estado de São Paulo, amanhã você está no estado de Santa Catarina, depois da manhã você está no Rio de Janeiro. Mas quando você vai de um lugar para o outro, você muda de país. Você sai do Brasil, vai para o Uruguai, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para a Bélgica, vai para tudo quanto é lugar. E assim era naquele tempo. Naamã servia a um rei sírio, e a Síria era inimiga de Israel. E numa das excursões de Naamã, que era um general poderoso de guerra, muito valente, e tinha ganhado inúmeras batalhas para o seu rei sírio, numa dessas excursões ele levou para sua casa uma menina, como escrava, para servir a sua esposa, a sua senhora. E esta criança, chegando na casa dele, adentrou e começou a participar das coisas. Então a criança era uma escrava, ela cuidava de um, cuidava de outro, ela lavava roupa, ela cuidava de todas as pessoas. Deus abençoe minha esposa, estamos assistindo ao vivo, glória a Deus. Então entenda uma coisa na vida de Naamã, ele era um homem leproso, todos os lugares que ele ia, as suas vestes escondiam o seu corpo, ele ia com aquelas roupas fantasiosas, aquelas roupas de muito dinheiro, mas ele era um homem vazio, porque ele carecia de receber uma libertação, uma cura, e ele não tinha como. Mas a menina que estava na casa dele, Deus usa quem ele quer, onde ele quer, como ele quiser. Ao lavar as roupas, Naamã percebeu que ele era um homem doente, e ouvindo as conversas dele com a esposa, ela então chegou à senhora dela, que era a esposa dele, e disse: se o meu senhor estivesse em Samaria, na terra de Israel, saberia que lá na casa do profeta ele seria curado. A senhora então dirigiu-se a Naamã e contou para ele a história. Naamã agora era um inimigo do povo de Deus, mas naquela época eles viviam algum tempo de paz. Então Naamã se dirigiu ao seu rei turco, o seu rei sírio, e dirigindo-se a ele, o rei preparou cartas, mandou grande oferta ao rei de Israel para que Naamã fosse curado da lepra. Mas entenda uma coisa, na vida nós trilhamos alguns caminhos e muitas vezes nós estamos na direção errada. Deus está te guardando, te protegendo, te abençoando, mas você está insistindo num caminho que não é feito para você, num caminho que não foi o Senhor quem aplanou para que você caminhe, num caminho que não foi o Senhor quem abriu as portas para você. Então entenda uma coisa, Naamã, com as cartas na mão, dirige-se ao rei de Israel, e quando chega lá se apresenta como general de guerra e entrega ao rei a carta do seu rei sírio. Agora, o rei de Israel, ao ler a carta, ele rasga seus vestidos e diz que o rei da Síria estava simplesmente causando alguma coisa, procurando algo para criar uma contenda, para criar uma batalha contra o povo de Israel. Então ele diz: todos estão vendo isso, Carlos Marqueto, Paz do Senhor, Cidade de Valinhos, Deus abençoe em nome de Jesus. Todos estão vendo que ele procura algo contra mim para entrarmos numa contenda, numa peleja. Mas aí então o profeta estava lá, o profeta estava na cidade e mandou dizer ao rei: por que rasgou suas vestes? Manda que ele venha a mim e saberá que há profeta em Israel. Oh, glória a Deus! Quantas vezes a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada do Senhor, aberta, você lendo e estudando, Deus traz a profecia para você, para que você entenda que Ele é Deus na sua vida. Deus traz de maneira que você passe a saber e entender que Deus é com você, que onde você está, Ele caminha na sua presença. Então o profeta Eliseu, quando vê ele se aproximando, chama o seu moço e diz a ele: olha, vai lá fora e diz a esse general que se aproxima com seus soldados, que vá ao Rio Jordão e mergulhe nas águas por 7 vezes. Aí nós vemos aqui onde nós estávamos lendo, Naamã se indignou-se. Sabe por quê? Ele queria que o profeta saísse de dentro da sua casa, viesse onde ele estava, pulasse, plantasse bananeira, dançasse, gritasse o nome de Deus, passasse a mão na lepra no corpo dele e ele fosse restaurado. Entenda uma coisa,
Ordens de Deus são ordens para ser cumpridas. Ordens dadas pelo profeta do Senhor, com conexão com Deus, com a palavra de Deus, é para ser cumprida por você e por todos que ouviram e para quem foi dirigida a profecia. Naamã se indignou, se enfureceu e saiu para ir embora com os seus servos. Mas entenda uma coisa, quando ele saiu com os seus servos na caminhada, bravo, ele disse: olha, lá em Israel temos os rios que tem as águas melhores do que todas as águas da Síria, melhor as águas da Síria do que de Israel. Lá o rio Papárias, são os melhores que tem, é água limpa, é água pura, pode-se até beber dela. Por que é que eu tenho que entrar nesse rio Jordão? Ô Ramiro Lourenço, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo à live da palavra. Agora os seus servos que estão do lado dele começam a perceber que aquele general de guerra, aquele homem que tinha grandiosamente sido usado nas batalhas, tinha vencido inúmeras lutas e levado até mesmo de Israel a menina para servir a sua esposa, está simplesmente indignado por ter que atravessar um rio. Então eles chegam perto dele e dizem: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? E ele disse: sim, lógico que eu faria. Faria qualquer coisa para conseguir a minha libertação dessa enfermidade que está acabando comigo. Então os servos disseram: ah, senhor, ele só disse para o senhor mergulhar no rio. Qual é o problema com a água? Para você entender melhor, o Rio Jordão naquela época era um rio Tietê no dia de hoje. Era o Rio Pinheiros, aonde todo quanto é tipo de detrito e sujeira da cidade, capital paulista, é lançada naquele rio. Para você ver nos dias de calor, quando você passa ali após as 10 horas da manhã, o cheiro é insuportável. A caatinga é terrível, a água é preta, não tem oxigênio naquela água, nada sobrevive dentro da água do Rio Tietê. Sabe por quê? Porque é um rio podre. O Rio Jordão era pior do que o Rio Tietê. O Rio Jordão estava em piores condições do que essa água em que ele foi chamado para mergulhar. Mas quando os servos dele chamaram ele e disseram: por que o senhor não faz isso? É tão simples, é só somente mergulhar na água. Paz do Senhor, Vera Lúcia, lá do bairro de Campina Grande, do lado de São Luís. Deus abençoe sua casa e sua família. Como é que está o pai? Tudo bem? Vai dar o testemunho hoje? Deus seja louvado. Então entenda uma coisa, nesse exato momento em que eles falavam com ele, aquela ira, aquela raiva contida, fez com que ele parasse para pensar, e ele entendeu que ele só tinha que obedecer. Obedecer a palavra do profeta. Quero trazer isso aí, uma ênfase para os dias de agora, para os dias desse exato momento. Na sua vida, você vem passando por luta, por enfermidade. Na sua vida as portas estão fechadas. Na sua vida a doença está te perturbando, te atrapalhando. Na sua vida seus próprios irmãos, pai e mãe são contra você. Na sua vida há uma contenda litigiosa entre você e seu marido. Na sua vida você é perseguido no seu trabalho. Na sua vida você tem deixado de ouvir a palavra de Deus e tem ouvido o que os outros dizem para você. Saiba de uma coisa, meu querido. Quando você designa o seu coração a buscar a Deus, de corpo e alma, entregar-se completamente ao Senhor, e em todos os minutos da sua vida, o seu pensamento é voltado para Deus, em oração, em versículos da Bíblia, em pedir, em entender, e a orar e falar ao Senhor, então saiba que Deus é contigo. Pai do Senhor, Val, Deus abençoe você, Samuel, Deus abençoe os filhos de ambos e a família, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à live. Entenda uma coisa, Naamã se irou, e quantas vezes você se sente com raiva, você se sente irado, e deixa de fazer o que é certo, e continua no caminho que não foi preparado por você. Pai do Senhor, Paulo Justino, não foi aberto por Deus para você. Deus abençoe a sua vida. Entenda uma coisa, Sheila, muito bem-vinda, Deus abençoe. Entenda uma coisa, quando você volta os ouvidos para ouvir a voz de Deus, a voz de Deus vem mansa, suave, vem no vento. Elias estava escondido na caverna, passou um terremoto, passou um fogaréu tremendo, e depois vem uma brisa suave, mansa, e ele ouviu a voz de Deus. Elias,
que fazes aí? Sai para fora da caverna. Oh, glória! Agora nós entendemos então que Naamã, naquele momento, deixou de estar irado. Quando ele viu seus servos disserem, é tão somente entrar na água. Ele vai para a beira do rio, ele se despe e entra na água. Eu creio que no momento em que ele entrava na água, aquela caatinga, aquele fedor terrível, subiu aos narinas dele. E ele sentiu até enjoo, vontade de vomitar. Olhou para a margem, os servos estavam aguardando. Também eles queriam ver o milagre. Queriam ver se realmente era um profeta que falava com o Senhor deles, que era Naamã. E ele entrou na água. E pela primeira vez ele mergulhou no Rio Jordão. Veja bem, não perca a conta. Ele desceu a água e mergulhou. Quando ele subiu da água, não tem nem como dizer o que estava nas suas costas, no seu braço, sobre a sua cabeça, porque o rio é imundo, aquele rio era do nosso Deus do céu. Era um rio que passava de tudo, tinha de tudo. Tudo quanto é imundício que você pode pensar, estava ali. Aí então Naamã levanta-se pela primeira vez e olha para o braço, olha para o corpo, ele continua do mesmo jeito. Ele olha para a beirada da margem do rio, lá estão os servos olhando para ele, aguardando o milagre acontecer, e ele mergulha pela segunda vez. E levanta do mergulho, e olha, não tem mais nada, e o coração dele começa a entrar em desespero. O profeta falou o que ia acontecer, mas não acontece nada. Ei, quantas vezes você dá início numa campanha na tua igreja? Quantas vezes você diz, vou fazer tantos dias de oração, vou fazer tantas horas de jejum? Quantas vezes você pega o envelope na igreja e diz, vou colocar meu pedido de oração, vou abençoar a igreja, e no meio da campanha você rasga o envelope e deixa de comparecer? Quantas vezes você perde a bênção por causa disso? Quantas vezes você diz, vou ser dizimista o ano inteiro, mas no segundo, terceiro mês você esquece e não dá mais o dízimo, e a sua vida só vai de mal a pior, a sua luta é constante, é terrível, mas ouça a voz de Deus nos dias de hoje. Se você ouvir a voz de Deus e obedecer, Naamã agora dá o terceiro mergulho, ele desce as águas e volta, no seu coração está gerada aquela ansiedade, aquela angústia, ele olha para um lado, para o outro, ele está do mesmo jeito. Novamente ele dá o quarto mergulho, e quando ele sai da água, já não se sabe se é Naamã que está saindo, ou se é um monte de estrume, ou de tanta sujeira que tem ali. E ele dá o quinto mergulho, e o sexto, aí ele para. Quantas vezes no último dia da campanha você faltou e quebrou a sua campanha? Quantas vezes no instante em que o anjo se apresentou para te entregar a bênção, você virou as costas e saiu? Quantas vezes você deixou de receber a bênção que você tanto precisava naquele momento? Porque você deixou de ouvir o profeta de Deus falar contigo. Deixou de ouvir a boca de Deus falar com você. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você quando você está lendo, estudando ela, meditando nela. Naamã agora, ele fala, não tem mais jeito. Não consegui nada. Não teve nenhuma mudança, eu estou do mesmo jeito, olha a lepra, o negócio foi pior, porque agora eu posso estar contaminado com alguma doença, pegada por essa água imunda desse rio, e ele olha para a margem, e os servos estão lá, vai, falta um, vai, a torcida é grande, o pastor ora por você, a torcida é grande, ele ainda fala, junte a sua fé com a minha, e vamos juntos buscar o reino de Deus, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então agora, Naamã olha para a margem do rio, e os servos estão na luta, vai, falta um, vai, é um só um, ei, só um passo para Jesus, só um passo para Deus, dê um passo para Deus, e deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus transformar o seu lar, só um passo, você só precisa dizer, Senhor, estou aqui, e Ele tem os ouvidos inclinados para a sua oração, sabe por quê? A Bíblia diz, vinde como estáis, vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, venha do jeito que você está, venha de bermuda, venha de calça curta, venha de camiseta, venha fumando, bebendo, roubando, mentindo, adulterando, venha, aceite Jesus, e deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida. Entenda uma coisa, Naamã está desanimado, está a ponto de explodir,
E falta um mergulho. Falta somente um mergulho para ele lá no Rio Jordão. Mas para você, falta uma atitude e uma decisão. Para você, falta você ser sincero com Deus. Eita glória! Para você, falta você entender que Jesus Cristo ama você, mas abomina o pecado que você comete. Ele te ama, indiferente de como você está. E Ele está dizendo, vinde, vinde, vinde. Dê o 7º mergulho da campanha. Pô, agora esse é o momento. Naamã, então, toma coragem. E pela 7ª vez, ele afunda nas águas do Rio Jordão. Quando ele mergulha pela 7ª vez, eita Deus! Deus é bom, maravilhoso. Quando ele mergulha pela 7ª vez que ele emerge, os moços estão olhando para ele. E de repente eles arregalam os olhos. Naamã ainda não entendeu. Não compreendeu o que aconteceu, é o último mergulho, mas o desânimo havia se abatido sobre ele, mas sobre ele pairava a promessa e a palavra de Deus através da boca do profeta. Quando ele passa a mão para ver a lepra desapareceu. Ele passa no outro braço, ele olha para o seu corpo, não tem mais lepra. Sua pele agora está como a pele de um recém-nascido, suave, macia, completamente mudada. Eita, Deus de poder e glória! Ele sai do rio, se limpa. Os seus servos deviam ter água, deram um banho nele, e ele estava completamente são, curado. Você tem pedido a Deus que Ele cure seu parente, que Ele cure a sua família, que Ele una o seu casal, mas você não tem coragem de permanecer até o fim na campanha que você faz. Saiba que Naamã fez uma campanha de 7 mergulhos, e o pastor tem te chamado para fazer uma campanha de 7 semanas. 7 semanas. Cada vez será feito um dia da semana. Entenda, é necessário que você rasgue o seu coração na presença do Senhor e saiba que Deus está pronto para te ouvir. Arrependa-se sinceramente. Busque ao Senhor e fale com Ele. Deus, estou aqui, sou um pecador, sou pior do que Naamã, que era inimigo do teu povo. E o Senhor abençoou ele. Então me abençoa também em nome de Jesus. Quero ser fiel ao Senhor, vou estar firmemente grudado na Tua palavra, vou ler, vou meditar, vou orar, vou jejuar, vou buscar a Tua presença e a Tua glória. E eu quero ver se Deus não vai abrir a porta para o que você almeja, para o que você busca, para o que você clama, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Na vida daquele que busca e o ama, na vida daquele que o adora em verdade e justiça. Deus é fiel, entenda. Deus é fiel na sua vida, senão você não respiraria. Não teria como você respirar. Deus é fiel na sua vida. Deus tem estendido sobre você graça, paz e misericórdia. Deus tem operado sinais e maravilhas. Deus tem guardado a sua vida e a sua família. Deus tem te livrado dos perigos no caminho que você anda. Deus tem te livrado da mão do inimigo. Deus tem te livrado da doença, da enfermidade, da pandemia. Deus tem te livrado do acidente de trânsito. Deus tem te livrado do ladrão que caminha à noite sorrateiramente. Deus tem te livrado daquele que veio roubar, matar e destruir. Sabe por quê? Você é projeto de Deus e Deus é fiel. Deus é fiel. Seja fiel a Deus. Deus é fiel. Seja fiel a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós somos pecadores. Nós muitas vezes olhamos para as coisas que nos cercam, nos rodeia e não entendemos. O amor de Deus é tão grande. E Ele é claro quando Ele diz: o que clama a mim me achará, o que me busca me encontrará. O que clama a mim eu te responderei. Aquele que me busca me encontra. E Jesus está dizendo para você hoje: ó, estou batendo na porta do seu coração. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear contigo. Vai transformar a sua vida completamente, como fez com Naamã. Sabe por quê? Tem uma parte da história de Naamã que poucos falam. Naamã era servo do rei da Síria, que era general de guerra, e servia Baal-zebom. Aquele espírito que eles tinham lá de estátua, aquela cara toda esquisita. Servia aquela estátua lá. A fé do rei Sírio estava naquilo lá. Mas a inteligência de um general de guerra foi tão grande, vou mostrar para você aqui, ó. Foi tão grande
que ele voltou onde estava o profeta. Ofereceu ao profeta ouro, prata e vestidos. E o profeta disse: sei com tu a tua bênção. Aí ele disse Naamã, versículo 17: seja assim, contudo desse ao teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferece teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deles, senão ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 18: nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, que é o rei, entrar na casa de Rimon, que é o que ele servia, para adorar a ele e se encostar na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. E Eliseu lhe disse: vai-te em paz. A sabedoria do general, ele servia um rei, ele tinha que caminhar ali, guardar e proteger aquele rei, mas aquele rei entrava naquele local que eles eram chamados de adoração a Rimon, a Amon, a Baal-Zebu, a seja o que for que eles adoravam lá. Entenda uma coisa, ele entrava com o rei, e o rei se apoiava nele, de maneira que o forçava a se ajoelhar. E ele disse ao profeta: nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, que era ele. Ele já se considerava ali um servo de Deus. Quando o rei estiver na casa de Rimon, se ajoelhar, e eu for obrigado a me ajoelhar junto com o rei, que o Senhor me perdoe, porque eu nunca mais vou queimar incenso para outros deuses, a não ser para o Senhor. Se Naamã entendeu isso, por que é que você não entende, meu irmão? O que acontece com você? O que te aflige? O que te impede de servir um Deus vivo e verdadeiro? Um Deus que fez todas as coisas com amor, com carinho, e deixou escrito para você que as coisas desse mundo, as melhores coisas desse mundo, são para os seus filhos desfrutar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está me assistindo. E amanhã temos um encontro aqui novamente às 22 horas. Deus abençoe Paulo Justino, irmã Sheila. Deus abençoe Neuza Sabela. Deus abençoe a todos que estão aí. Carlos Marqueto, lá da cidade de Valinhos. Deus abençoe a Vera Lúcia, lá do Parque Campina Grande, bairro Campina Grande. Deus abençoe minha cunhada Glória, lá na cidade de Itaquaquecetuba, meu irmão Augusto. Deus abençoe todos vocês. E entenda uma coisa: sexta-feira agora nós temos um culto de cura e libertação. Sabe aonde? Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vivendo em Cristo, na rua Irene Palma, número 75, próximo do Terminal Ouro Verde. Subindo a Suassuna, quem vem para o bairro, no primeiro farol, você entra à direita e nós estamos ali a 10 metros dali. Deus abençoe você, Paulo Justino. Deus abençoe todos que tiraram um minuto para estar comigo aqui. Deus abençoe Kleber Borges. Ô, meu querido, Deus seja louvado na sua vida. Tu és soberano, eterno e maravilhoso, e Deus é contigo. O soberano, eterno e maravilhoso é contigo. Que a graça do Senhor seja na vida de cada um de vocês. Quero orar por você. Você que está desempregado. Você que tem alguém doente na sua casa, na sua família. Você que está passando uma luta terrível, seu casamento está, indo morro abaixo, ladeira abaixo. Deus quer restaurar. E você vai fazer comigo a campanha de Naamã, 7 semanas. Convido você, venha para a igreja. Sexta-feira nós vamos fazer o primeiro dia da campanha de Naamã. E você é meu convidado. Venha fazer comigo a campanha de Naamã na sexta-feira. 7 mergulhos para a libertação de Naamã. 7 passos em direção a Deus, ao Espírito Santo do Senhor, para receber a cura, a libertação e a bênção que eu preciso. 7 passos na direção de Deus. 7 mergulhos de Naamã na sua vida. Venha receber. A partir de sexta-feira estaremos lá juntos e misturados com Cristo Jesus. E você é meu convidado. Venha. Rua Irene Palma, número 75. Todos vocês da live estão convidados. E todos que vão assistir, vão compartilhar, também estão convidados. Eu convido você. Vou passar novamente o endereço. Rua Irene Palma, número 75. Deus abençoe a cada um de vocês. Vou orar por você agora. Quero que você analise aí e pense no que você precisa de Deus. E una sua fé comigo e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém?
Bendito Deus e Pai soberano, estamos aqui na live da verdade que o Senhor nos ensinou a fazer. Nesse momento eu aqui e os ouvintes e participantes do outro lado da tela do celular, que participam da live da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo a visitar cada uma dessas pessoas, a entrar com a cura, com a libertação, a abrir a porta do emprego, a visitar os parentes, a família, aonde quer que nesse momento tenha alguém que faça parte da família de qualquer uma dessas pessoas, seja, Senhor, impactado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, seja renovado, mudado completamente. Deus, o Teu povo está aí. Eu estou te apresentando aqueles que fazem parte da live, Senhor, e pedindo, entra no lar de cada um, entra na vida. Quantas pessoas, Senhor, estão desempregadas, estão necessitadas. Quantas pessoas, Pai, precisam ouvir a Tua Palavra. Deus, entra na vida de cada um, guarda, protege, abençoa, ilumina, e que a Tua glória seja no lar e na vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amanhã, 22 horas, nós estamos aqui de novo. Você tem um encontro comigo, marcado aqui, tá bom? Todos vocês e mais quantos quiserem vir. Ah, não esquece o convite, tá? Sexta-feira, 18 horas e 30 minutos, nós estamos dando início ao culto dos 7 mergulhos de Naamã. 7 passos para a salvação da sua alma, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor guarde, proteja, ilumine suas vidas, hoje e sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor. Povo de Deus, a paz do Senhor. Tenha uma boa noite de descanso, amparado pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus.